Pessoal, muito boa noite. Seja bem-vindo aqui a mais um programa A Hora do Consumidor. Você deve estar se perguntando, mas o programa não era às 20 horas? Sim, às 20 horas. Só que você também, que nos acompanha aqui, deve ter percebido que hoje mudou cenário, mudou angulação, mudou iluminação, mudou tudo aqui. Porque nessa semana de carnaval, que não é carnaval, que não tem carnaval, que ficou uma bagunça para o consumidor, você vê que é feriado bancário, porque a resolução do Banco Central foi mantida, não é mais ponto facultativo, ao menos no estado de São Paulo, e houve uma recomendação expressa do governo do estado para que se trabalhasse como dias úteis hoje, né? Eu, inclusive, já trabalhei como advogado, temos os prazos correndo normalmente nos processos, o Tribunal de Justiça revogou uma portaria anterior, aliás, baixou uma nova portaria declarando dias úteis, né, dias normais de expediente, hoje, amanhã e quarta-feira de cinzas, e claro, tudo isso refletiu aqui na nossa organização, no nosso background aqui, né, no atrás das câmeras, para colocar o programa no ar. Até o meu convidado sofreu aqui o efeito do carnaval, porque também não conseguirá participar. Então, para você não reclamar aqui com a gente na hora do consumidor, do horário, do convidado, do tema, eu sei que o programa da semana passada, com meu querido Paulo Eduardo Costa, foi um banho de história ali, a gente falou muita coisa, não é, sobre a história do Brasil, história recente do Brasil, família real, monarquia, temas que são muito caros ao Paulo Eduardo Costa, mas a gente pouco falou ou nada falou de consumidor, e na hora do consumidor eu quero pelo menos salvar aqui 30 minutinhos que eu tenho com vocês para trabalhar um tema que volta e meia gera dúvida aos consumidores, a todos nós, e que volta e meia também eu recebo como pergunta, como dúvida lá nas minhas redes sociais, né? Tem podcast gravado sobre isso, mas vem direct, vem mensagem no Instagram, sempre falando da garantia. Então eu quero aproveitar para trabalhar hoje com vocês sobre garantia. Você não vai sair daí, a gente vai fazer uma jornada única aqui, uma overdose de consumidor sobre o tema garantia, e já que é garantia, eu garanto para você que nestes 30 minutos a gente vai aproveitar como se fosse uma hora. Eu vou trabalhar garantia legal, garantia contratual, que é mais conhecida como garantia do fabricante, e eu vou ainda falar para você de uma novidade, que não é tão novidade assim, mas é depois, né, uma garantia que chegou depois destas duas, que é a chamada garantia estendida. Então, muito rapidamente aqui, mas para você ficar ligado nos seus direitos. A Hora do Consumidor tem esse mote, tem essa pretensão, tem essa vontade, esse desafio de levar esta informação a você. O consumidor bem informado é consumidor respeitado. Não é? A gente pode deixar esse lema aqui na Hora do Consumidor. Por isso que a gente faz o programa, porque a gente quer levar informação a você, consumidor, e porque acreditamos que o consumidor bem informado é um consumidor respeitado. O consumidor bem informado sabe dos seus direitos enquanto consumidor. Então, sem mais delongas aqui, muito rapidamente, falando da garantia legal. Primeira coisa que eu pergunto a você antes de dar a resposta aqui, antes de te falar como tudo isso funciona. Você sabe que no mercado de consumo, os chamados bens de consumo e, portanto, produtos e serviços, eles possuem uma garantia, ao menos um tipo de garantia, uma dessas garantias que nós falamos, obrigatoriamente ela existirá. Você sabia disso? E mais, você sabia que essa garantia que existirá sempre vale para produtos novos e usados? Porque muitos consumidores acham o seguinte: bom, comprei lá o carro 0 quilômetro na concessionária, eu sei que tem garantia, mas e se eu comprar um carro usado ou seminovo numa loja de automóveis, né, nestas lojas de rua que vendem carros usados, aí eu não tenho garantia?
E se esse carro for seminovo e estiver ainda no prazo da própria garantia do fabricante? Eu não tenho garantia? Então, primeira coisa, a garantia legal, que recebe esse nome porque é a garantia que decorre da lei, não sou eu, não é você, não é o fornecedor, não é o vendedor, é a lei que determina, ou melhor, que obriga o comerciante, o fornecedor a prestar essa garantia. Garantia legal não depende de ninguém, vem da lei. Ah, Quaresma, mas ela existe para produto novo e para produto usado? E a resposta é sim, existe tanto para produto novo quanto para produto usado. E essa garantia legal, ela tem um prazo previsto em lei, que é o do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, que vai variar de acordo com o tipo de produto ou de serviço, de acordo com o tipo de bem. Aí alguém que está aí do outro lado me ouvindo falou, mas isso está ficando aula, está difícil, não estou entendendo. É simples, é para você entender, e é para entender. Nada que a gente fala aqui tem que decorar. Quando a gente entende, a gente não esquece mais. Quando decora, fugiu uma palavra, você não sabe mais qual é o conceito, ali perde o raciocínio. Não é? Então, na garantia legal, que é aquela que vem da lei, olha o que a lei diz. Todos os bens de consumo, produtos e serviços, portanto, terão garantia. Qual é a distinção que a lei faz? Ela fala o seguinte, olha, nós temos a chamada garantia legal para bens duráveis e para bens não duráveis. Claro que se o bem for durável, isto é, ele tem, né, se ele tiver uma vida útil maior, o meu prazo de garantia legal também será maior. É lógico isso, é intuitivo. Produto durável dura mais, garantia maior. A mesma lei fala, olha, produto não durável dura menos, garantia menor. Quais são estas garantias que estão na lei, portanto, e que valem para os bens duráveis e não duráveis, produtos e serviços? Para os duráveis, garantia de 90 dias. Para os não duráveis, garantia de 30 dias. Então deixa eu ver se eu entendi. Eu comprei um carro usado numa loja de rua, numa loja de comércio de rua, de automóvel, e o dono da loja, o comerciante, o vendedor, fala para mim o seguinte, olha, não tem garantia, que a gente está te vendendo o carro, é no estado que está, olha bem porque levou, tirou da loja, se parar na esquina ou deixar de funcionar amanhã, dançou. Isso juridicamente está certo? Juridicamente tem valor? Não, não tem valor, zero aqui juridicamente falando. Por quê? Porque a garantia legal eu sempre terei. Então quer dizer que eu comprei o carro, ele parou na esquina, ou parou depois de 30 dias, ou de 60 dias. 90 dias eu estou protegido? Sim, está. Por que 90 dias e não 30? Porque, claro, o carro é um bem tipicamente durável. E se o carro é um bem tipicamente durável, a lei já fala 90 dias. Então, da data que eu comprei o carro pelos próximos 90 dias, aquele carro precisa funcionar. Não é? Claro que essa garantia não vai prever, a garantia legal, mau uso do produto. Eu comprei o carro, passei no sinal vermelho, e gerei um acidente lá, colidi com um veículo. O problema é meu. Óbvio que eu não tenho como querer acionar essa garantia. Agora, o carro morreu, parou de funcionar, apresentou um problema na correia dentada, no sistema de freio, na embreagem, suspensão, farol, tudo isso está abrangido e, portanto, faz parte da garantia legal. Então, garantia legal para todos os bens de consumo, duráveis e não duráveis, e, se for não durável, 30 dias, se for durável, 90 dias. Eu acho que até aqui tá fácil, tá tranquilo de entender. Só que vamos dificultar um pouquinho isso aqui, que é justamente o que acontece no dia a dia das pessoas e, portanto, acontece no dia a dia dos consumidores. Vamos imaginar que eu comprei esse carro, só para ficar com o exemplo aqui do veículo, eu comprei esse carro e o carro não tinha problema nenhum. Funcionou uma semana, 15 dias, um mês, 2 meses, 3 meses. Depois de 3 meses, pode ser no 4º mês, no 5º mês,
eu percebo que surgiu um problema, ou como diz a lei, surgiu um vício no carro, no automóvel, no produto que eu adquiri. A lei é muito sábia nesse aspecto, porque ela dá uma solução interessantíssima, que é o seguinte: olha, acabei de dizer que o prazo de garantia é de 30 dias ou 90 dias, para bens não duráveis ou para bens duráveis. Só que este prazo é para o que nós chamamos de vício aparente, ou de fácil constatação. Claro, eu comprei o carro, saí, né, com aquela empolgação da loja, tudo, nem vi, mas depois, quando eu parei no posto para abastecer, eu vejo que completando o tanque, o ponteiro no painel não acusa quantos litros, né, tem no tanque, se o tanque está cheio ou vazio. É sempre uma surpresa, eu tenho que fazer uma conta ali, ver a quilometragem, porque no painel não aparece, eu não sei se está cheio, se tem metade, se está vazio, se vai acabar a gasolina. Bom, preciso resolver, mas eu não tinha como saber, como ver isso no dia, na hora, no momento que eu comprei o carro. Até porque, vamos imaginar que a loja, né, sabidamente ali me entregou o carro com o tanque cheio. E eu ando um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, eu vejo que o ponteiro não mexe. Falei, nossa, esse carro é bom demais. Além de tudo, é econômico. Ó. Já andei, ar ligado, desligado, não cai o ponteiro aqui da gasolina. O carro, então, faz 15, 20 quilômetros por litro. E, para minha surpresa, eu percebo esse problema, essa falha, quando simplesmente o carro para de funcionar, tem uma pane seca e o ponteiro está marcando que o tanque está cheio. Eu falo, mas como assim? E aí depois eu vou descobrir que a boia do tanque de gasolina não estava aferindo a quantidade certa de combustível. Bom, isso pode, dependendo do uso que eu fizer, demorar mais de 90 dias, não é? Ou pode demorar menos até, e eu, lógico, no 30º dia, 40º dia, enfim, nesse período, voltar lá na loja e falar, olha, amigão, você me vendeu um carro aqui que está com problema no tanque de combustível. Ah, mas que problema? A boia não marca aqui, o painel marca que o tanque está cheio e o carro teve uma pane seca, acabou a gasolina do tanque, o carro parou. Bom, neste caso, entra um outro ponto, que é o que a lei chama de vício oculto. Esse vício, que era aparente ou de fácil constatação, por que fácil constatação? Porque eu não descobri na hora, ali entrei no carro e vi, nem tinha como saber. Mas uma semana, 15 dias, 20 dias depois eu vou saber, porque numa situação extrema vai acontecer exatamente isso. O carro parou, teve uma pane seca, mesmo o ponteiro marcando que o tanque estava cheio. Ou eu, consumidor mais esperto ali ligado, vejo que eu ando com o carro e o ponteiro não cai, não mexe, né, ali. Eu vou no posto e falo, olha, completa para mim. Ele completa e entra combustível no tanque. Fala, opa, como é que é isso? Aí eu vou lá na loja e falo para ele, olha, eu andei com o carro, né, andei aqui 200 quilômetros, 300 quilômetros, 100 quilômetros, e o ponteiro não mexeu. Quando eu fui ver, estava quase ficando sem gasolina. A loja tem que resolver. Garantia legal, 90 dias. Vamos pegar, então, uma situação mais complicada, que é não do vício aparente ou de fácil constatação, mas o chamado vício oculto. Esse do tanque até pode ser, mas imaginem outras variáveis que pode cruzar o nosso caminho enquanto consumidor numa situação dessa, de uma compra e venda de automóvel usado, para depois a gente falar da garantia do fabricante ou da garantia contratual. E o problema não é um arranhão na lataria que eu não vi, não é um banco descosturado que tinha alguma coisa em cima e eu percebi depois, não é o tanque de combustível que não marca o consumo do carro, mas é eventualmente um problema no motor, um problema na suspensão, alguma coisa que pode não só comprometer a fruição do bem, o uso do veículo por parte do consumidor, como pior e mais grave, pode colocar em risco a própria segurança do consumidor. E vamos imaginar que isso só apareça, vício oculto, que só se torna aparente depois de 100 dias, 120 dias, depois de 4, 5, 6 meses que eu comprei o carro. Olha o que diz a lei, isso poucas pessoas sabem, aliás, poucos advogados sabem, imagina se o consumidor vai saber isso. A lei diz que o prazo de 30 ou de 90 dias para o bem não durável ou durável
só começará a contar do vício oculto quando ele se tornar aparente. Ah, Quaresma, então deixa eu ver se eu entendi isso que você está falando de garantia legal. Eu comprei o carro, tem um problema na suspensão que eu desconheço. E isso não aparece na primeira semana de uso, 15 dias depois, um mês depois. Isso só vai aparecer 4, 5, 6 meses depois. Já passou o prazo da garantia legal, já passou os 90 dias. E eu vou te responder, sim, é verdade. Já passaram aqui os 90 dias para o vício aparente, para o vício de fácil constatação. E para o vício oculto? Não, para o vício oculto, parágrafo 3º do artigo 26 diz o seguinte, olha, o vício oculto só terá o prazo contado, só terá o prazo deflagrado quando se tornar aparente. Ou seja, agora neste exemplo, os 90 dias só começarão a contar, não da data da compra, porque o vício era oculto, mas da data que o problema aparecer. Então, nesse meu exemplo, quando a suspensão abrir o bico ali, quando o radiador, o motor, seja lá o que for, parar de funcionar. Ali eu tenho que verificar, falar, opa, é um desgaste natural. Não, isso aqui está realmente, já foi usado, muito usado, sofreu um desgaste natural e acabou. Ou, não, isso aqui está dentro da expectativa média de vida útil do produto e não podia acontecer. Era alguma coisa que já vinha antes. Então, era um vício oculto que se tornou aparente. Tenho lá os 90 dias? Tenho os 90 dias para reclamar. E se você fizer essa reclamação, o comerciante, o vendedor, o fornecedor, ou ele resolve por bem e satisfaz o consumidor, ganha o cliente, ou ele resolve por mal, porque aí você vai acioná-lo na justiça, reivindicando esse direito que eu aposto, tenho certeza que você não sabia, você desconhecia. Então quer dizer que na garantia legal eu tenho 30 ou 90 dias contados da data da compra ou da nota fiscal, se for um vício aparente ou de fácil constatação, mas eu terei os mesmos 30 ou 90 dias contados do vício oculto, não quando eu comprei o produto, mas somente a partir do momento que este vício oculto se exteriorizar e, portanto, se tornar aparente. Viu só? Essa é uma dica que poucas pessoas sabem para garantia legal. Mas, além da garantia legal, a gente tem ainda a garantia contratual, que é chamada garantia, também conhecida como garantia do fabricante. E nessa garantia contratual ou garantia do fabricante, eu tenho a possibilidade de fragmentar a garantia. Eu tenho a possibilidade de segmentar essa garantia. E mais, eu tenho a possibilidade de impor certas exigências para que a garantia, para que a minha garantia, enquanto fabricante, produza efeitos. Ah, quer dizer então que depende de manifestação de vontade do fabricante? Bingo! Sim, exatamente isso. Falando de outra forma, meus caros, o fabricante ele não é obrigado a prestar essa garantia. Tem alguma lei que diz que se eu comprar o carro zero, ele precisa ter 1 ano de garantia? Ou 2, ou 3, ou 5? Eu lembro na Copa de 2014, acho que era a Hyundai, se eu não me engano, ela falou, olha, se o Brasil for campeão, todos os nossos carros, acho que comprados ali, né, naquele primeiro semestre de 2014, todos os nossos carros terão uma garantia de 6 anos. O Brasil é hexa e o carro tem garantia de 6 anos. Pode, já tinha garantia de 5. Talvez você se pergunte, mas por que o fabricante faz isso? Ele é bonzinho assim com o consumidor? Não. O fabricante de bonzinho não tem nada, tem muito pouco. Mas ele faz isso primeiro porque ele, melhor do que ninguém, e 1000 vezes melhor do que o consumidor, conhece o produto que ele fabrica. Conhece o produto que ele faz. Ele dá essa garantia porque ele sabe que o produto dele é bom e que o produto dele não vai apresentar problema em 1, 2, 3, 4, 5 anos. Aliás, os carros, né, não de hoje, já de algum tempo, eles têm estrutura e conseguem
rodar ali 200, 300, 400, 500 mil quilômetros. O motor é feito para isso. A gente que também, impulsionado pelo consumismo, acaba trocando de carro, alguns a todo ano, outros de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos. Às vezes a pessoa troca de carro muito mais porque trocaram o modelo, mudaram o modelo, ela não quer ficar para trás, do que porque o carro está apresentando já um desgaste, né? Agora eu vou trocar, senão tem que fazer uma revisão e vou gastar, sei lá, 10 mil reais. Então eu prefiro trocar e gasto 20, 30, 40 e pego um carro novo. Ok, nada de errado nisso, sem problema nenhum. Mas eu estou usando essa informação só para te dizer por que o carro tem 5 anos de garantia. E aí eu já aproveito para colocar mais uma informação aqui para você, até por conta do nosso tempo aqui, né? Eu sei que é só meia horinha aqui, então quero deixar essa informação registrada. O fabricante, ele dá a garantia, então não tem a obrigação, a gente já falou, que a garantia é legal, 30 ou 90 dias. 1 ano, 2, 3, 5, depende dele, fabricante. E se depende dele, nada impede que ele estabeleça certas condições. Para a gente falar do carro novamente, olha, tem 5 anos de garantia. Vai lá olhar o manual do proprietário, vai lá olhar o certificado de garantia, porque essa é uma outra dica que você tem que anotar aí. Não adianta o fabricante falar que tem 5 anos de garantia, 4 anos de garantia. É necessário você ter um termo de garantia, um certificado de garantia. Aí sim, opa, ele colocou ali por escrito, está no papel, beleza. Mas mais do que isso, além do certificado, do termo de garantia, lá no carro, não é? Você tem o manual do proprietário e o certificado de garantia. Experimenta olhar ali, se você não olhou, o do teu carro, e se o teu carro for relativamente novo. Você vai ver que nesses 5 anos de garantia, não é o carro inteiro. Quer dizer que se o pneu ficar careca, eu não tenho como trocar? Não. Quer dizer que se a lâmpada queimar, eu não tenho como trocar? Sem custo, né? Sem ônus. Não, pneu eu vou trocar, mas vou pagar. A lâmpada eu vou trocar, mas vou pagar. Porque para estes outros itens, o prazo é menor. E está lá no manual do proprietário, no certificado de garantia. O pneu depois de 1 ano não tem mais garantia. A lâmpada depois de 2 anos não tem mais garantia. E assim eles vão fazendo um escalonamento até chegar nos 5 anos, que é a garantia do motor, que é a garantia do chassi, da carroceria. Não vai ter ferrugem, beleza. E o último ponto aqui, eu não vou conseguir falar da garantia estendida hoje, mas fica aqui meu compromisso até para você, né, ficar com vontade de quero mais, a falar, eu vi a garantia legal, a garantia contratual, e não sei como funciona a garantia estendida, então você não perde o próximo programa, a próxima hora do consumidor, que a gente vai começar, palavra minha aqui, a gente vai começar falando de garantia estendida. Não importa se tem convidado ou não, quem for o convidado, vai aguardar um pouquinho, porque eu vou falar isso para ti. Mas, para a gente terminar aqui na garantia do fabricante, perceba só que esta garantia, ela sofre, portanto, esse escalonamento, não é tudo que vai ter ali os 5 anos. Algumas outras coisas terminam antes. Epa!